set up right now. Tell me some. Who gon' help me bake it though? Beast ain't never tame. Flow crate never. Aê! Mais um episódio do FavaCast aqui. Eu, Renata Galvão, responsável pela Fava Publicidade, decidi criar um produto dentro da agência em formato de podcast. Tudo isso pra gente trazer mais conteúdo dos clientes, conteúdo de quem quer mostrar o seu produto, o seu serviço de forma diferente e de forma relevante. Então, hoje é o nosso 5º ou 6º episódio, gente, tô perdida. Hoje eu tô com convidados maravilhosos, incríveis. Não posso deixar de esquecer de falar da Tríades Produtora. Essa produtora, que é o estúdio que a gente grava o nosso podcast, fica aqui na Demar de Barros, pertinho da Balsa. Se você tem vontade de fazer o seu podcast, o seu programa, ou se você tem vontade apenas de gravar um conteúdo de audiovisual de excelente qualidade, você vem pro lugar certo, que é a Tríades. Gente, hoje eu tô aqui com 2 convidados maravilhosos. Antes de tudo, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a agenda de vocês. Tony veio de São Paulo, veio fazer um bate e volta aqui em troca de negócios. Hoje também cedo tivemos no BNI, na reunião do BNI. Vocês sabem que eu faço parte do BNI, sou uma das membros da minha cadeira de mídias sociais. E através do BNI eu conheci a Bruna. A Bruna, que é a minha outra convidada, e eu já vou passar a palavra aqui para eles, mas assim, para vocês verem o quanto o network ele é importante nos nossos negócios, né? Não é só estar aqui querendo se vender e querendo comprar. A gente, através de relacionamento, a gente constrói network forte, potente, e isso gera negócio. Então, agora eu quero apresentar para vocês a Bruna. Ela é responsável pela Náutica Marola. Ela é uma empresa que, além de passeios de lancha e de jet ski, também é uma escola náutica. Então, você que tem o interesse de tirar a sua habilitação náutica, quer pilotar com segurança, com responsabilidade, você pode contar com a Náutica Marola. E, Bruna, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Espero que você fique muito à vontade. Apesar de ser um pouco tímida, o ambiente me alivia um pouco. Mas é isso. Você já fez um breve resumo, né? Eu tô à frente da Náutica Marola hoje, fundada pela minha mãe. A escola náutica já tem há 15 anos, mas a gente mexe com náutica desde quando eu me conheço por gente, né? Meu pai mexia com náutica, depois meu ex-padrasto também, então eu tô envolvida nesse meio aí há muitos anos. E aí minha mãe fundou a escola com o intuito de formar habilitados de forma segura e consciente. Então é isso que a gente tenta passar lá na escola para vocês, né? Então a facilidade que tem, a gente tenta fazer a parte burocrática, facilitar, né, isso pro cara, para ser conveniente, mas também toda a parte de segurança e dar um pouquinho de bom senso aí pra galera. Sim. E hoje você trouxe o convidado, né? O convidado é seu. O Tony aí virou um amigo, ele tem me ajudado a organizar algumas ideias e organizar alguns conteúdos também lá do escritório. E hoje ele tá aí me acompanhando. Bora passar a palavra pro Tony. Tony, quem é o Tony atrás desse microfone? Me explique, por favor. Pois é, vamos lá. Eu sou o Tony, né? O esposo da Marília, pai da Bela Maria. E sou nordestino, com muita... Dá pra ver. Fica claro, né? Não dá pra disfarçar. Sou nordestino, empreendo ali desde os meus 19 anos. E decidi vir para São Paulo como um bom nordestino, né? Vim para São Paulo em busca de oportunidades, de crescer, de escalar os seus negócios. E aqui tive a oportunidade em uma das formações que a Bruna estava fazendo. Na época eu estava como coordenador, né, da escola, ao qual ela participou das aulas. E nós nos conectamos e me chamou muito a atenção o que ela fazia. Na verdade, eu busquei a Bruna como cliente, de fato, né? Porque lá no Nordeste é muito comum andar de passeios de lancha, de jet ski, porque a gente tem muita praia, né? O nosso litoral é muito grande. Então, eu procurei a Bruna porque eu disse, cara, eu sempre tive vontade de ser habilitado,
Porque às vezes a gente dá uma volta no jet ski, mas a gente não tem habilitação. E isso é muito perigoso, né? A Bruna vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas, e aí a gente pega dos nossos amigos e eu dizia, não, eu não quero, eu quero tirar a habilitação. Só que pra mim, na minha cabeça, era muito difícil tirar a habilitação. E quando eu conheci a Bruna, num almoço ali que ela falou que ela fazia, né? Aquilo me acendeu. Eu disse, cara, eu preciso dos serviços dela, né? E ali a gente foi se desenvolvendo, a gente tem ideias muito, muito complementares, né? De visão de negócio, de mundo mesmo. E a gente foi se conectando, até que desenvolveu essa relação. E hoje podemos nos chamar de amigos mesmo. Então, e aí ela me trouxe. Estou aqui desenvolvendo um projeto junto com ela, lá para Marola. Estou tirando a minha habilitação agora para realmente, efetivamente, de fato, andar de jet ski habilitado. E estou muito feliz, consciente e muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, Tony, seja muito bem-vindo ao Guarujá. Eu sei que você já conhece. Já tô com o pé, né? Já tá com o pezinho Mas aqui. assim, eu sou apaixonada, eu também sou nordestina, mas faz muito tempo que não vou à minha terra natal. Tá. E eu sou extremamente apaixonada pelo Guarujá. Toda vez que eu saio daqui, viajo, vou para um outro lugar e tal, eu volto com aquela sensação de, poxa, podia ter uma potência muito grande. É um lugar muito gostoso de se morar, e quando a gente encontra ali alguns problemas e tal, você pensa assim, poxa, por quê, né? Por que tem que ser assim? Mas eu fico muito feliz quando vem uma pessoa de fora, conhece e sai com esse olhar, porque é o olhar que eu tenho. Sim. É o olhar de quem mora aqui. É uma cidade muito próspera, né? Uma cidade que tem uma potência e tem boas pessoas, principalmente no nosso meio de empreendedorismo, pessoas com boas ideias, com muita força de vontade, e que tem ali as dificuldades que todo empreendedor tem, mas assim, a gente vai unindo força, e hoje nessa mesa aqui eu vejo muito disso, né? Pessoas ali numa média de idade, acho que próxima. Sim. Todo mundo querendo crescer, querendo se desenvolver, querendo entender onde que eu tô errando, onde que eu posso melhorar, e é por isso que a gente tá aqui hoje, né? Show. E Bruna, por trás da Náutica Marola, quem é a Bruna? Conta um pouquinho. Eu sou filha da Fátima, né? Pessoa que tem a mentalidade mais empreendedora da família. E aí eu tinha algumas... Tenho ainda, né? Mas a gente procura algumas amizades que não seguem esse caminho de luz, digamos assim, de prosperar. E eu tenho mudado algumas mesas nesse sentido. Então hoje eu sou uma pessoa que procura o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento emocional, para que eu alcance outro patamar, né? Hoje eu sou basicamente casada com a Fran, temos 2 cachorros lindos e estruturando também para que a gente possa gerar uma outra vida em breve. Mas assim, no início desse relacionamento a gente precisa buscar outros ambientes para que isso de fato aconteça. Sim. E sou apaixonada em conhecimento, em aprendizagem, e é por isso que eu me aproximei de vocês, inclusive, né? Para que eu conheça outros mundos. Uau. Sim, venha com outra percepção, né? Às vezes quando a gente vem com uma percepção nossa, acaba ficando muito fechadinho. Mas quando vem com uma percepção do outro, o outro vem e parece que tira a venda dos olhos, né? Eu tava precisando de pessoas que me puxassem pelo braço e vamos, bora, acorda. É isso aí. E o Tony é assim, né? Eu acho interessante essa parte, né, de literalmente puxar pelo braço, porque nós precisamos de pessoas, né? O ser humano, ele é relacionável, nós fomos criados para isso. E quando a gente tem pessoas certas, eu costumo falar que o ambiente, ele sempre vence. Então, quando a gente tem pessoas certas no nosso ciclo, no nosso meio, ao nosso redor, a gente consegue atingir resultados que antes pareciam impossíveis, mas que agora são muito palpáveis. Não sei se vocês conseguem sentir, mas a prosperidade, para mim, ela é muito palpável. Eu consigo ver a vida que eu vou viver, né, que eu estou buscando, e quando eu me conecto com essas pessoas certas, que vocês são pessoas certas, que estão buscando, que estão querendo, isso não tem nada a ver com ser perfeito, ou não errar, ou não falhar, muito pelo contrário. Eu acredito que quanto mais você erra, quanto mais você falha, maiores são as chances de crescimento que você tem na sua vida. Eu sou fruto dos erros que eu cometi, né? Hoje, a minha mentalidade, ela vem dos erros que foram cometidos. Então,
Quando a gente se conecta com as pessoas certas, a gente consegue ver onde a gente está errando, onde a gente está acertando, e aí ir em busca do melhor caminho, né? Aquele que realmente nos leva para os objetivos que a gente busca. Sim, muito bom. Eu tenho essa mesma percepção e foi o que eu te falei da cidade próspera. Sim, eu show. consigo enxergar aqui como um ambiente muito próspero. Aqui é uma cidade próspera, só que você tem muitos ambientes. Então a gente tem que aprender a selecionar esses ambientes. Ser mais eu seletivo. Acho que, sei lá, mais de 80% da população não tem essa consciência ainda, essa percepção de que a gente precisa sair de alguns lugares para alcançar essa prosperidade que está aqui na cidade mesmo. Sim. Até quando a gente, né, vou acompanhar uma candidatura política, eu recebi os dados, né? Então a gente tem mais ou menos quase 300 mil eleitores, né? A gente pode dizer, então, são pessoas maiores de 16 anos que podem votar. Quase 300 mil, não tem tudo isso, não. E mais da metade, mais de 170 mil e tal, é classe C para baixo. Então você vê o quanto a nata, né, que falam, né? A nata ainda é muito inferior, a nata ainda é muito baixa de uma cidade que é muito rica. Sim. E que ela pode gerar muita oportunidade. Então você vê que é uma cidade ainda se desenvolvendo. Não é uma cidade pronta já. É uma cidade que ainda falta muito desenvolvimento e nível de consciência também. Sim. Né, eu consigo perceber isso. Às vezes até em grupo de empresários mesmo, você vê que a galera tem um nível de consciência um pouco mais baixo, mas não de que em nível de sabedoria e técnico, mas nível de não ter aquela... Sabe aquela... A mentalidade mesmo. A consciência da vida, da realidade que vivemos, que talvez... Não é o nível um técnico, de esperança, assim, sabe? Tipo assim, a galera é mais conformada. Entendo. Faz sentido. Tipo assim, não dá aquele... Sabe quando você vai conversar com uma pessoa e você fica até um pouco empolgado, que a pessoa tem uma energia lá e tal. E a gente vai falando, dá pra fazer isso, dá pra não sei o que, fica... Só abraça suas ideias, Você fica até cansado, né? De tanta disposição que a pessoa tem. E aí, às vezes, você... Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa. Às vezes eu me coloco também assim. Às vezes eu olho essa pessoa e fica assim... Tipo assim, caralho, Renata, só para de falar. Tô cansada. E aí, Tony, tu comentou que quando você conheceu a Bruna e ela explicou um pouquinho mais sobre o serviço da náutica, né, da escola e tal, você imaginou que fosse uma coisa mais difícil, né? Você achou que era uma coisa um pouco de difícil acesso. E hoje, qual que é a sua percepção? Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu tinha na minha mente quando eu não conhecia a Marola, né? Até então eu não conhecia a escola. Eu conheci a Bruna e depois eu fui conhecer a metodologia da escola. Primeira coisa, muito caro. Na minha cabeça, eu já associava lancha, caro. Caro, muito caro. O investimento eu vou precisar investir muito para tirar a habilitação. Foi a primeira coisa que foi quebrada da minha mente. Que é caro, porque não é muito acessível, inclusive, para o que é entregue, né? Porque é uma habilitação que são 10 anos de validade, né? Isso renovável, vitalício. Isso. Exato, se não mudar nada, né? Dentro da lei, dentro da regra, é basicamente vitalício. Perfeito. E além disso, você tem uma aula prática. Então eu ontem já fui pro mar, já pude pilotar já pilotei uma lancha. E a segunda coisa, então a primeira coisa era muito caro. A minha mente era muito caro. Então eu nem me dava ao trabalho de buscar, porque eu sabia que era muito caro. Era a crença que eu tinha. E a segunda é muito difícil. Porque a pessoa olha para uma lancha e a pessoa pensa assim, a motonáutica, que é o jet ski, talvez seja um pouco mais simples. Eu já tinha pilotado, então já tive outros contatos, tenho pessoas na minha família que tem, então era mais tranquilo. Mas quando você pensa a lancha, você já pensa logo, é muito técnico. Eu pensava, tá? É muito técnico, eu vou ter que estudar pra caramba, vai precisar de um ano inteiro de estudo pra eu tirar, vão ser aulas muito teóricas, muito chatas, e aí eu vou ter que entender sabe, o princípio de... Cara, quando eu vi que dava pra eu fazer todo o curso em um dia, tipo, se eu tirasse um sábado do meu dia, eu conseguia assistir todo o curso, que eu conseguiria fazer o curso de forma online, que eu conseguiria baixar a minha apostila numa área de membros,
que a escola me forneceu e ali eu podia estudar no conforto da minha casa. E que eles iam fazer todo o processo para mim, eu não me preocupava com nada, eles iam entrar em contato com a Marinha, eles iam fazer todo o procedimento. Eu só precisava vir fazer a aula, porque, modéstia à parte, fazer a aula de lancha é, tipo assim, é a parte mais gostosa, porque você vai pro mar, tem toda a magia do Guarujá, né? A gente que mora em São Paulo, eu sou nordestino, imagina, eu morava pertinho da praia. Hoje eu moro em São Paulo, o Guarujá pra mim é o paraíso. Sim. Então quando eu desmistificou tudo isso, que é simples, é rápido, e eu podia pagar, cara, ali minha mente fez assim, não, eu quero. Eu tenho uma brincadeira, eu tenho um sobrinho que ele fala assim, às vezes ele quer ir pro shopping, Bernardo, ele era menorzinho e ele queria ir pro shopping, e aí ele dizia assim, mamãe, eu quero porque eu preciso ir pro shopping. Então eu quero porque eu preciso tirar minha habilitação náutica, é tipo isso, entendeu? Sim. E Bruna, essa percepção que o Tony acabou de trazer, é uma realidade? Infelizmente, a pessoa tem essa crença mesmo de que, pra que eu vou tirar habilitação se eu não tenho barco? Pra que eu vou tirar habilitação se eu não tenho jet? Né? E entrando no contexto da habilitação, é igual ele falou, cara, eu viajo lá pro Nordeste, eu com habilitação eu consegui fazer um passeio de jet, eu consigo alugar, né? E sem habilitação é tudo muito mais difícil. Mas a habilitação não serve só pra sua embarcação, né? Você tem oportunidades, a gente tem um Brasil cheio de uma praias. Costa linda, né? E assim, não são só praias, né? Literalmente. A gente tem a praia de Água Doce, né? Então tem alguns rios que quando os rios baixam, formam praias, tem cidades lindas aqui no Brasil. Eu trabalhei em Goiás e lá a gente ficava por 1 mês e meio, 2 meses numa cidade chamada Aroanã. Lá o rio baixa, formam praias assim que a gente passava dias lá e todo mundo se divertindo. Então assim, são oportunidades que não só nas praias, rios, represas, em qualquer lugar você pode utilizar, né? E falando da habilitação que eu falei que era vitalício, só para ficar claro, né? Porque aí o cara depois vai vir aqui me cobrar que não consegue renovar a habilitação dele. Você tem habilitação válida por 10 anos, e aí se você renovar dentro de 5 anos, você consegue renovar ela de forma vitalícia, desde que não mude nenhuma lei, nenhuma regra. Entendi. Tá? Então, se você tem habilitação e já está vencida, não espere completar 5 anos de vencido, porque aí a partir disso você perde e tem que fazer o processo todo de novo. Mas se você renovar dentro do prazo, então, é tranquilo. Só uma dúvida, a gente precisa com 5 anos renovar ou depois de 10 anos, como é que é? Isso não ficou muito claro. A habilitação tem 10 anos, você tá tirando agora em 2026. Tá. Em 2036 vence. Isso. A partir do momento que venceu, você tem 5 anos pra renovar. Caraca. Então é tempo bastante, tipo pro cara se organizar. E se renovar hoje, ele pode ser vitalício. Isso, até então, entendi. Dentro da regra, A você regra vai de renovando Tá. e não... E o processo de renovação, ele é um processo difícil? Não, é um processo burocrático no qual nós fazemos todo ele para você. Sim. Né? Sendo o custo bem menor do que a habilitação inicial, a primeira habilitação. Uhum. E, assim, hoje, para você renovar, você precisa ter ou a CNH, que é um documento pessoal. Se você fala, não tenho CNH, eu preciso do seu RG com CPF e um atestado médico. Pronto. E aí eu faço todo o resto pra você. Entendi. E Bruna, pra quem tá assistindo, não tem ideia de como é o processo de tirar a habilitação. Qual é a metodologia da Náutica Marola hoje? Hoje, você me procurando pra gente dar início na sua habilitação hoje, a média de tempo para você fazer a prova teórica são 2 meses. Eu não prometo uma data, porque a data é quem disponibiliza a Marinha, então a gente acompanha o calendário deles, tá? Para você fazer a prova, a gente precisa fazer a parte burocrática e as aulas práticas. Então, no caso, você me procurando hoje, eu vou precisar do seu documento pessoal. Documento pessoal, RG ou CPF, ou RG com CPF ou a CNH, mais o atestado médico, caso não tenha CNH. E aí eu vou dar entrada na burocracia. Eu sinalizo lá, a gente escolhe o dia da aula prática, você vem, faz a aula prática, e aí posteriormente eu consigo agendar a sua prova. Agendando sua prova, aí você vai fazer a prova teórica. Não existe prova prática, é só prova teórica, tá? Importante isso. A aula, a gente te instrui
para que você seja uma pessoa consciente e navegue com segurança. Mas a prova, de fato, são 40 questões, múltipla escolha, e você tem que acertar 50%, no caso 20 perguntas. Se você opta para fazer somente motonauta, que é a habilitação para jet ski, moto aquática, são 20 perguntas, você tem que acertar no mínimo 10. O que não é aconselhável hoje pelas escolas. Por quê? Se você fizer só motonauta hoje e daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos renovando, você quiser pilotar um barco, seja de qual for, não sendo jet ski e sendo um barco, você precisa de arraiz. Então você vai ter que fazer o processo tudo de novo. Então você vai ter que estudar novamente, fazer a prova novamente, ter os custos novamente. Então eu acredito que o ideal seja tirar a motonauta já com a arraiz junto, tá? Eu falei jet ski aqui, eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, jet ski é uma marca. É uma marca. Tá? É o nome que a Kawasaki deu, né, pra moto aquática. Moto aquática. Ninguém fala, né? Passeio de moto aquática. É tipo maionese. É tipo Cândida. O que é Cândida? Água sanitária. Que boa. Que boa. Eu conheço Bombril. Que boa. É tipo isso. Uma coisa interessante, Bruna, que eu tive mais consciência depois que eu conheci a Marola, a diferença entre a arraiz e a motonauta. Isso. Porque a motonauta é só para jet ski, que Exatamente. no caso é moto aquática, né? Isso. E o arraiz é para todo tipo de lancha. Existe uma limitação de porte de lancha? Como é que é isso? Na verdade é por distância, né? Então, para você que tirar arraiz e motonauta, que são as primeiras habilitações, a gente fala que você pode navegar em águas interiores ou águas abrigadas, que seria enseadas, bacias, rios, represas, aproximadamente 3 milhas da costa. A partir disso, aí seria a próxima habilitação, que seria de mestre amador. Aí você pode pilotar a embarcação até 20 milhas da costa. Lembrando que as embarcações também têm as classificações. Então, para eu poder pilotar mais longe, por exemplo, não adianta você ter a habilitação de mestre e o barco ser classificado como navegação interior. Eu tenho que ter a combinação das duas coisas, tanto da habilitação quanto a classificação da embarcação. Para poder fazer essa distância. Hoje a gente tem, então, a arraiz, que é para lancha, Isso. né? Motonauta, que é para jet ski. Mestre e amador, que é pra barcos. Barco pra 20 mil, é isso? Não, 20 milhas. 20 milhas da costa. Isso. E aí depois. Posteriormente, capitão amador, que aí é navegação de mar aberto entre portos internacionais. E aí você tem que ter a classificação do barco também para poder fazer essa navegação. Entendi. Tá. E hoje você... Olha eu fazendo entrevista pra você. Não, só vamos. Hoje aqui virou uma sabatina, né? Porque eu sou um curioso, né? Sobre o tema. A Bruna, coitada lá, toda... E me fala uma coisa, Bruna. Hoje, você que está à frente ali da Marola, né? Quais são suas... Como é que eu posso chamar? Suas habilitações. O que é que você... Como você é habilitada? Na Marinha existem 2 tipos de habilitações. As habilitações amadores e as habilitações aquaviárias. Qual a diferença entre elas? A amadores é o que a gente faz lá na escola. Eu posso comercializar, tem as escolas cadastradas na Marinha. Então, aqui fica até um recado para o pessoal, que se você tiver interesse em tirar habilitação, procure uma escola cadastrada, né? Vai lá no site da Marinha, tem diversas escolas que são autorizadas a dar aula prática. Mas toda a Baixada Santista e Náutica Marola. A gente indica a Náutica Marola. Náutica Marola, claro, a Bruna. Mas a gente fala porque é importante, né? Às vezes o pessoal... Não sei o que acontece, né? De se oferecer, eu sei, mas você não pode emitir o certificado. E Bruna, E aí, só para completar o que ele me perguntou. E aí, dentro das habilitações amadores, eu fiz a de arraiz, posteriormente eu fiz a de mestre, mas eu tive oportunidade de fazer as habilitações de aquaviários. Eu fiz o curso de moço auxiliar de convés, depois eu fiz o curso de moço de convés, e hoje eu sou marinheiro nacional de convés. Essa é a minha categoria maior, digamos assim.
Tipo, outra patente, né? Não é fraca, não. E a diferença entre elas é porque o amador é para embarcação de esporte e recreio, para lazer, né? Hoje, na nossa região, existem pessoas que trabalham com essa habilitação, mas no caso de embarcações de esporte e recreio. Então, por exemplo, Tony comprou uma lancha, vai falar, Bruna, preciso de um marinheiro. Então, eu posso te indicar alguém que foi formado na nossa escola, porque isso é particular. Apesar de você estar remunerando ele, é um trabalho que você não está comercializando. Tá, não tá vendendo o passeio ali, por exemplo. Não, mas ele também não tá vendendo o cara, né? Exato. Agora, o de aquaviário já é como se fosse uma carteira de trabalho para para náutica. Não só para o cara pilotar. Vou dar um exemplo. A gente tem a balsa aqui, certo? Todo mundo que trabalha dentro da balsa, o cara que coloca o cone e tira o cone, ele precisa ser aquaviário. Porque ele está trabalhando embarcado. Tá? Então, e aquela história que eu te perguntei da catraia? O que precisa? Da catraia, eu acredito que seja marinheiro auxiliar de convés, que é a primeira habilitação que eu tirei. Ele tá comercializando e ele pode pilotar ali na catraia. Chegou a ver o que é a catraia? Não. É a Veneza do Guarujá. É a Veneza. Lembra de Veneza? Aquele barquinho que o pessoal passa? Depois eu vou te mostrar. Aqui a gente passa também, só que é debaixo de um canal. Como assim? Um canal. Logo você vai... Eu vou te... agora que você vai vir mais pra cá, a gente vai te levar. Vamos fazer um tour. Passeio. Lugares que você não pode deixar de conhecer. E aí, Bruna, quer tirar mais alguma dúvida sobre habilitação? Não, à medida que ela vai falando, vai surgindo. Porque sim. Eu sou um curioso. Eu tô, assim... É algo que, de fato, eu vou levar como um esporte, um hobby. E já recebo a profecia da lancha, tá? Da compra da lancha. E Tony, ontem quando tava pilotando a lancha, destravou? Nossa, gente. É assim... Eu tenho um valor de liberdade muito alto, né? Então, pra mim, pilotar um jet ski, pra mim, já era o auge, né? Porque você se sente realmente andando sobre as águas. É literalmente isso de jet ski. É libertador, né? Não, e aí quando vai pra lancha, tipo assim, você eleva a outro nível de potência, né? Porque, e uma das coisas interessantes, foi boa essa pergunta, porque é uma coisa que eu quero trazer, né? Principalmente pra quem nem sabia que tinha vontade de tirar. Quando você vai para a lancha, o que é que eu senti? Além de alimentar o meu valor liberdade, eu me senti mais responsável. Porque não sei se é comum esse sentimento, mas assim, cara, eu tinha 3 vidas ali comigo, porque de carro a gente tem essas vidas. Mas eu acho que já virou tão corriqueiro você dirigir, mas a lancha não. Eu ficava o tempo todo na minha mente, cara, eu tenho 3 vidas aqui que estão literalmente confiando na minha condução da embarcação, né? E elas estão confiando nisso, na minha capacidade, na minha habilidade técnica, a importância de ter uma escola realmente que traga essa segurança e quão simples e prazeroso é pilotar uma lancha, né? Porque é como eu falei no início, eu achava que era um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é assim, é uma sensação de liberdade misturado com uma sensação de poder, sabe? Misturado com uma sensação de prosperidade, de abundância, de tipo assim, hashtag venci na vida. Toda tipo vez que isso, eu posto entendeu? que eu tô no barco lá gravando e tal, o pessoal fala assim, eu mentalizo, eu não sei o quê, eu recebo. Eu ainda fui lá no meu Instagram e coloquei segunda-feira, trabalhando e tal. É que a gente meio que normaliza, mas é um privilégio. Você tem razão. É você um tem privilégio. razão. Se a gente for olhar na média da nossa nação... Como eu te falei, são quase 300 mil eleitores. Mais da metade é classe C. Então, assim, é diferente. Eu tava falando pra ele até mais cedo que alguns anos atrás a gente fazia um projeto social onde levava... Minha mãe conseguiu juntar mais de 100 crianças em diversas vezes. Acho que umas 3 ou 4 vezes ela conseguiu juntar 100 crianças na praia aproximadamente para andar de banana ou de lanche, jet ski. E tinha crianças daqui da cidade que nunca tinha ido na praia.
Então, assim, você vê que é bem complicado, né? Porque, assim, sim. os pais... Qual é o custo que o cara tem de levar uma criança na praia, entende? O pessoal anda muito de bicicleta, que é uma cidade bem nivelada, digamos, né? Não tem muita subida, muita descida. O pessoal anda de bicicleta, então você vê criança na bicicleta por todo lado. E uma criança nunca tem ido na praia, criança de 7, 8 anos. E aí a gente vê que não é uma realidade nossa, né? Porque eu nunca imaginei uma criança de 7, 8 anos mora na praia e nunca ter ido na praia. Desde que eu nasci, eu vou pra praia. Eu também, eu nasci na praia, mesmo na minha cidade, é praia. E quando eu viajo, eu vou pra praia. Então, tipo isso. É bem... E aí, saindo um pouco dessa questão da habilitação, porque assim, como a gente tá em baixa temporada, tá frio, né, e tudo mais, eu acho que as habilitações é importante a gente dar um gás, porque na temporada... O que vai ter de gente pilotando lancha, pilotando jet ski sem habilitação ou com essa falta de responsabilidade, como é que você que tá mais dentro desse... Como é que funciona a questão da autuação da Marinha na temporada? Olha, não só na temporada, esse ano eles mantiveram aí vários fins de semana vindo aqui, né, pra cidade e expandindo para algumas regiões. Antes eles iam muito... mais lá no final da Enseada, porque o foco era lá, né, de subida, descida. A Enseada é a única praia que pode subir e descer embarcação de esporte e recreio. Então, o foco era lá. Hoje eles têm expandido para outras praias, onde tem um fluxo maior de embarcações, né, ali na Praia do Góis, Sangava, lá pro lado do Pernambuco e até para Bertioga. Tem sido mais intenso. E assim, eu não posso reclamar. Ao mesmo tempo que você fica tenso ali, é igual quando você é parado de carro, né? Às vezes você fica, será que tá minha habilitação... certo, né? Mas mesmo assim, por exemplo, eu gosto de tomar uma cerveja de vez em quando, e aí quando eu bebo eu não dirijo. E aí quando você não bebe e é parado, aí você fala, será? Aí o cara faz o bafômetro, você vai assoprar o bafômetro, você sabe que você não bebeu nada, e aí você assopra e, tipo, dá uma respirada, fala, ufa. É a mesma coisa com a gente, né? Quando a Marinha tá na água, você fica meio tenso ali do dia a dia mesmo, mas no final das contas é ótimo, porque aí acaba um pouco o fluxo de pessoas que fazem coisas erradas, irregulares, né? Pessoas que, como eu falei, a gente fala muito do bom senso. Quando eu tô dando aula prática, eu falo muito pro aluno, você não espera bater uma embarcação, né, bater o jet ski para falar que você tava certo, né? Você tem um bom senso, então anda afastado, anda longe, faça as coisas de forma a assegurar a sua vida e a vida do próximo, né? Sim. Eu lembro dessa conversa, uma vez eu estava conversando com um amigo e o carro passou, estava aberto para ele, só que tinha uma senhora atravessando a rua e ele atropelou ela. E aí ele, né, a primeira coisa que ele falou, tava aberto para mim. Só que tem uma mulher passando. Sim. Aí você vai passando por cima da mulher. É complicado. Você entendeu? Então é uma questão, tipo, não é só sobre a regra, mas é sobre o bom senso. E aí, quando a Marinha tá na água, mesmo quem tem habilitação e que faz coisas erradas, o cara pelo menos ameniza um pouco, né? Fazer umas loucurinhas lá. Sempre tem um doidinho. Uma percepção que eu tive também é que, assim, quando a gente... Não só pelo fato de pilotar a lancha, né? Às vezes você vai tirar a habilitação náutica, mas você não vai de imediato pilotar uma lancha. Mas o fato de você tirar o jet ski, a moto aquática, ela é mais simples de você pilotar, até porque é mais simples de alugar também, né? Eu acredito que o aluguel de uma lancha sem o marinheiro é muito difícil, não é? Aqui no Guarujá eu não desconheço, na verdade. Eu acredito não dá pra alugar sem o marinheiro. Eu acho que seja muito difícil, até porque é uma baita responsabilidade, né? Bem que você coloca de um valor significativo, né? E assim, qualquer manutenção, qualquer deslize do cara pode ser um prejuízo muito alto, não só de bem material. E aí as motos... Exato. Os acidentes são mais graves, né? Já as motonáuticas, não. A gente consegue alugar mais simples. Por exemplo, você vai em Maragogi, eu tava lá esses dias, você vai em Maragogi, você aluga. O cara, você aluga ali, sei lá, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, só pra dar uma volta, né? Só que aí o que acontece? Quando você tem a habilitação, você não só tem a oportunidade de alugar esse jet ski, mas você tem uma consciência
muito maior da responsabilidade. Porque às vezes a gente vai passear, já aconteceu comigo, às vezes a gente vai para passeio de lancha e tal, e aí se empolga, quer beber, e aí fala, vai mais rápido, eu quero ir para ali, faz tal coisa, brinca aqui, não sei o quê, e a gente sabe que existe uma regra, né? Sim. E as regras, elas são feitas justamente para que a sociedade viva em comunhão, né? Mas além das regras, quando precisa você ter o bom senso. Mas eu falo do bom senso justamente por isso. Eu não vou ser hipócrita. Eu gosto de dar um cavalo de pau, de pular uma onda. Eu gosto da adrenalina do jet ski, por exemplo. O jet ski, Só que eu faço pra mim, não faço pros outros. Então, na aula prática lá, eu falo, você quer dar um cavalo de pau? Vai longe, onde não tenha ninguém. Vai longe da praia. Não coloque alguém na garupa e fala, vou tentar derrubar. Porque o cara vai segurar em você. Então, você tá segurando o peso de 2. E também o cara, quando ele segura, quando a pessoa segura você, ele não cai tão longe. Então ele pode cair no próprio, ali do casco do jet. Machucar, Então já vi o cara abrindo o cotovelo, abrindo o joelho, torcendo o pé. Então assim, você quer ter adrenalina? Faça pra você, não faça pros outros e nem pra adrenalina dos outros, nem pros outros verem, né? O que mais tem lá na enseada, por exemplo, é o cara fazendo gracinha perto da areia, porque ele quer mostrar pra menininha que tá lá no guarda-sol, entendeu? Então assim, cara, vai longe, o mar é gigantesco. É igual o cara com um carro de som alto, né? Então, ele quer escutar música por ele e por 20 mil habitantes. E mostrar o barulho pra menina, né? Então. É isso. E aí, Bruna, quando a gente fala, assim, uma percepção bem pessoal mesmo, você acha que aqui a Marinha dá uma fiscalizada legal? Então, é o que eu tô falando, desse ano pra cá tem intensificado. Eu acho que depende da demanda que eles têm, porque eles não dão conta de atender todas as cidades que eles cuidam, né, da jurisdição. Então, assim, esse ano eu acredito que teve uma demanda que eles veem outros militares de outras organizações, de outras cidades, pra fazer a temporada aqui. Então, esse ano foi bem importante a presença deles. Agora, teve anos que é menos, né, a fiscalização. Mas quando tem menos fiscalização, é quando a gente encontra mais problemas, né? Normalmente sim. Essa temporada, tu achou que foi ameno, assim, questão de problemas? Olha, é porque assim como a fiscalização aumenta, o número de, como a gente tá tendo essa conversa aqui de acessibilidade e tal, o número de embarcações, o número de pessoas que conhecem também aumenta cada vez mais. Então, o fluxo aumenta. Mas dentro de um padrão, eu acho que foi médio, digamos assim, o índice de acidentes. Porque eu não me recordo de nenhum grave acidente nessa última temporada. Já teve alguns, óbvio, que até que ficaram pra história, mas esse eu não me lembro. Assim, não lembro de pronto. Por muitas vezes, o acidente também, né? o acidente na água, ele não é divulgado. Tá? Sim, sim. E aí, com relação a passeios, quando tu chega na temporada, você tem uma demanda, uma procura muito grande também de passeio de lancha e de jet ski. Tony, você que tá vindo de fora, né? Tá lá em São Paulo. Qual que é a tua percepção, assim, sobre o passeio? Né? Vamos colocar assim, cara, vou descer lá pro Guarujá pra andar de lancha. Né? Eu acho que é uma percepção... O ser caro é muito relativo, né? Às vezes uma coisa que é cara pra mim não é cara pra você e vice-versa, então é muito relativo. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é no custo desse passeio, que pelo que ela me falou, não é nada demais também, não é nada. Hoje a Marola, ela tem uma lancha que ela disse que é pequena, mas assim, na minha... Tava ótimo, né? Ótimo não, tipo assim, muito acima do ótimo, tá? É uma lancha realmente muito, muito bonita, né? Porque é importante, a gente gosta de fazer mídia, né? Fazer foto. Tal. Então é uma lancha muito bonita, é uma lancha com um espaço muito legal. E assim, e aí a primeira coisa é o caro, né? Eu acho que muita gente pensa, né? Vem de fora, vai alugar, então não é, tá? É muito menor do que, às vezes, outro tipo de passeio que você vai fazer. Segundo, eu acho que é tipo assim, é uma conquista. Sabe? É tipo assim, poxa vida, eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, eu trabalho tanto, sabe? A minha família merece esse momento, porque eu acho que a lancha não é sobre a pessoa, sabe? Eu acho que é sobre comunhão, sabe? É tipo, é como se fosse uma mesa. Você chega aqui numa mesa, você vai tomar um café da manhã, você vai jantar, almoçar, você tá entre pessoas queridas.
e você desenvolve relacionamento ali na mesa. Eu acho que a lancha é uma mesa. Sabe? A gente podia fazer essa analogia. Uma lancha é uma mesa. Como assim uma mesa? É um tempo de comunhão. É um tempo de qualidade. Ali você provavelmente não vai pensar nos desafios que você está vivendo, na sua rotina exaustiva. É um momento que talvez casais se reconectem, porque fica 100% presente. Porque não tem como a gente não ficar. A gente vê as maravilhas de Deus ali, e não tem como você ficar não ficar Não tem como ficar triste, né? Não tem como. É tipo assim, a gente foi naquela ilha ali, tipo, uma ilha, é só uma ilha, gente. Mas assim, é tão gostoso, é tão diferente, né? É porque a perfeição do que é natural, tu fica assim, cara, tá aqui, eu só tenho que buscar. É tipo isso. E aí, a lancha, ela traz essa... Eu posso usar perfeitamente a analogia da mesa. É tempo de mesa, sabe? Lancha é tempo de mesa. É isso. Sim. É uma das coisas que a gente veio trabalhando nesses últimos tempos, até através dos conteúdos, é passar que é um momento de descompressão. Passar que é um momento diferente, é uma experiência diferente, é uma experiência que está acessível. Isso é importante. Não é uma experiência que é muito difícil de você ter acesso, que é muito caro, não é. E que vai te gerar coisas... Sabe aquela questão, tipo assim, às vezes não tem preço? Não tem. Tipo, não paga, né? Não, e assim, geralmente você vai para um passeio... Geralmente, eu acho que na maioria, 90%, sei lá, 80% das vezes você vai em grupo para um passeio de lancha, né? Normalmente sim. Falando de questão de valor e tudo mais, se você sai num barzinho, você não gasta... Você gasta tipo o valor que você gasta por pessoa, né? Se você juntar um grupo de amigos, você consegue gastar aí 200, 300 reais num dia na lancha. Fácil. Então, é dinheiro de pizza. Sim. Né, se você for analisar. E assim, lá a gente faz um trabalho legal com a nossa lancha. Eu tenho outros parceiros também, né? Pela quantidade de pessoas. Então, às vezes não cabe na minha lancha, eu pego lancha de parceiros. Mas a nossa lancha, eu tenho batido muito na tecla, porque o pessoal fala assim, a lancha de aluguel não tem flexibilidade, a lancha de aluguel só faz aquele itinerário. E na verdade não, eu pego a sua demanda, o que você quer, a sua ideia, e a gente tenta sentar para tentar ficar bom para os dois lados. Né? Então, se você quer ir para um lado que eu falo que eu não é esse itinerário, mas a gente pode conversar para ir para o outro lado. Pô, Bruna, eu queria fazer só 2 horas, só para mim matar a vontade de ir na lancha, né? Levar meu filho, meu pai, minha mãe que tá com vontade. Eu sonho de alguém da minha família andar de lancha. Pô, vamos sentar, a gente faz 1 horinha, 2 horinhas para você realizar o sonho de alguém, né? Hoje o pessoal acha que lancha é só curtição, festa, cachaça. E não, né? Tem um momento de descompreensão. Você vai ali sem som, para ali do lado da ilha que você falou, é uma paz de espírito que vai te dar, e às vezes o pessoal não pensa nesse sentido, só pensa em confraternizar, né, festa, despedidas e tudo mais. E a Marola hoje te oferece vários valores e vários itinerários para você se adequar dentro da sua realidade. Isso é muito legal mesmo, porque eu acho que principalmente o fato de ser flexível, né, existe um ajuste, porque a gente acabou de chegar aqui no estúdio e foi isso que ela falou, né, eu queria alugar, mas eu não queria fazer aquele passeio. Sim. Meu objetivo não era fazer aquele passeio, porque às vezes, gente, eu vou falar uma experiência minha, tá, péssima, vocês conhecem Morro de São Paulo? Já ouviram falar? Uhum. E aí eu só tinha, acho que era 3 ou era 4 dias lá, 3 dias, ou 3 ou 4 dias. Na Bahia, viagem, né? É na Bahia. Uhum. Era uma viagem de poucos dias, e em um dos dias eu decidi fazer um passeio de lancha. Uhum. Só que esse passeio de lancha era uma lancha muito menor que a sua, da Marola, muito menor, e a gente foi pro alto mar, literalmente. Tipo assim, o cara enfiou a lancha no alto mar, ondas gigantes, eu passei o dia tenso. Uhum. Foi tenso. Em vez de me divertir, eu fiquei tenso, porque a gente ia atravessar de uma ponta para outra, e aí ia chegar em outra ilha, e na outra ilha a gente ia comer uma lagosta. Eu disse, amigo, a tal da lagosta eu comia lá na ilha mesmo, entendeu? Para passar por esse sofrimento, e é o caso do passeio engessado, que tem que ser aquilo ali. E aí, quando você vai, por exemplo, para outro tipo de escola,
que não tem essa flexibilidade, o que é que acontece? Esse passeio fora de rota, ele se torna muito mais caro, né? Porque é como se você estivesse fretando a lancha. Que, na verdade, sentido, hoje, né? aqui no Guarujá, pelo menos, né? Não sei em outros lugares. O cara faz um itinerário fixo e aí você oferece até financeiramente pra ele, fala, não, eu te pago tanto, ou quanto você me cobra pra gente ir um pouco mais longe, ir pra outro lugar. E aí eu conheço muitas pessoas que ele te cobra um valor absurdo, mas é justamente para você não querer sair daquele itinerário, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que lá a gente cobra um valor justo de diferença de lugar. Se for uma distância compatível, na qual eu já ia anteriormente, eu não vejo por que te cobrar mais nesse valor. E eu também eu conheço muitas empresas, muitos proprietários que eles só fazem o passeio da diária. Eles não cobram um valor reduzido para a pessoa que quer fazer 1, 2, 3 horas, tá? Então a gente tem essa flexibilidade porque eu entendo que tem muitas pessoas que às vezes não têm realmente condições de pagar o dia inteiro, porque além disso, você fica o dia inteiro na água. Você paga o custo do barco, aí você vai ter que levar comida, bebida, então aumenta realmente um pouco. Mas a gente tenta flexibilizar para todos os tipos de bolso. E o que você falou da sua experiência, né? Outra coisa. Vocês vieram aqui, me procuraram, fechamos o passeio para daqui 1 mês, vamos supor. Chega no dia, o mar não tem condições, a gente tenta remarcar. É claro que eu não quero perder o cliente, mas você fala para mim, Bruna, eu sou lá de Maragogi, eu moro lá no Nordeste, eu nunca vou vir mais pro Guarujá. Aliás, né, não sei quando eu poderia vir de novo. Eu te devolvo o dinheiro integral, tá? Então, assim, tem outras empresas que eu conheço que o cara briga com você porque você tem que ir fazer o passeio naquele jeito. E assim, eu acho que segurança em primeiro lugar. Eu até brinco com o pessoal, aí o pessoal fala, mas segurança, você sai, não sai? Porque minha família tá a bordo. Eu falei, primeiro a minha vida, né? Tipo, aquela teoria lá do avião, né? Primeiro bota a máscara em você, depois você coloca. Então assim, se eu colocar a sua vida em risco, eu vou estar colocando a minha também. Perfeito. Sim. Gente, pra gente finalizar, Bruna, deixa um recado aí pra quem tem interesse em conhecer mais sobre os serviços da Marola, seja de um lado ou de outro. Pessoal, a gente faz toda a parte de assessoria náutica, então, além da habilitação e da locação de barco, né, habilitação a raiz, motonauta, mestre amador, a gente também faz toda a parte de despachante náutico, então se você comprou um jet ski ou tá vendendo um barco, uma lancha, qualquer coisa náutica, a gente faz a documentação para você. Além disso, a gente faz toda a parte de assessoria se você comprar um barco ou quiser vender também. O que seria isso? Eu tenho alguns clientes que moram em outros lugares longe e o cara, às vezes, a viagem que ele tem para ver um barco aqui na região não compensa ele me pagar. Eu junto com um mecânico parceiro nosso, a gente vai até o local, faz um checklist para ele lá, passa um relatório do barco e aí o cara vê se compensa ou não ele comprar e vir ver, né, o barco. Então a gente faz essa parte dessa assessoria também, que eu acho que aqui quase ninguém faz isso. Sim. E você, Tony? Último recadinho pra galera. Tá, vamos lá, gente. Não é caro, tá? Vou ser bem prático. Não é caro. O custo é muito menor do que se imagina. É acessível, é simples e é seguro. E rápido. Porque a agilidade, hoje a gente precisa de agilidade. Então, se deem a oportunidade, eu acho que todo mundo merece, né, viver uma experiência, seja num passeio de lancha, seja tirando a sua habilitação, e se permitam. Eu acho que é muito de permissão. Sim. Mesmo, porque hoje a gente não sabe como vai ser daqui aos próximos anos, né? Então a gente se preparar para realmente, quando a bondade do Senhor chegar, a gente poder estar ali vivendo coisas grandiosas. E prosperidade, e lancha é prosperidade, é tempo de mesa. É tempo de mesa. Tem o coach, o Joel, né? O Joel J, que eu sou fãzaço, ele fala, esteja pronto. É sobre isso. Daqui a pouco minha lancha eu também vou comprar minha lancha. Amém. A minha lancha vai ser roxa da Fava, já mandei pra Bruna. 1 minuto só pra falar. A gente foi agora em Maragogi pra passear com a família, né? Eu até queria ter tirado a habilitação,
Antes, né? Sim, Lembra que a gente lembro. conversou sobre isso, mas aí acabou que não deu tempo, eu viajei, eu fui. E lá o meu cunhado, ele tem um jet ski. Então eu fui, e minha esposa brinca, porque ela fica dizendo, você que descobriu um hobby, você que gosta de trabalhar, tudo seu é negócio, é empresa, você fica o dia todo falando disso, sei que. E aí ela chegou e disse assim, você tem que descobrir um hobby, alguma coisa que você faça por prazer, de fato, mas a empresa é prazeroso pra mim. Não, mas é um hobby, algo que não traga retorno financeiro imediato. E aí... Eu andando de jet ski lá, mesmo sem a habilitação, tá vendo aí? Falando uma coisa Não, errada. ele prosperou. Tá vendo que ele prosperou? E ele aí, lá, assim, nossa, preciso... Puxar a orelha dele. Aí o que que acontece? Eu disse, eu descobri um hobby. Tá aqui meu hobby. Eu amo andar de jet ski. Então, tipo assim, qual é o primeiro passo pra você ter um jet ski? Ter uma habilitação. Tirar a habilitação. Eu acho que é o primeiro passo pra você ter. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Amigo, mas da habilitação você tem. Parcela. Vocês parcelam? Parcelamos. Lá, então. Parcela. A gente é uma escola que faz de tudo pro aluno tirar a habilitação, É né? Eu sobre isso. É uma mãe, né? Eu facilito o pagamento. Então, por exemplo, se você me der 50% agora e me der 50% antes de fazer a prova, tá tudo certo. Ó, tá A vendo? gente É tipo uma mãe. É tipo uma mãe. É tipo, vem cá, resolve aqui É que comigo. foi fundada pela Fátima, a mãe da Bruna, né? E assim, você falou uma coisa que acontece muito ao contrário, tá? O pessoal compra a embarcação primeiro, depois quer correr pra tirar a habilitação. E aí o cara fica agoniadaço, aí reprova, acho que por ansiedade, não sei. Às vezes o cara demora 6 meses pra tirar a habilitação por ansiedade, por ter comprado antes. Então, né, já que tem pretensão de comprar, faz a coisa certa, tira a habilitação então eu primeiro. tenho 2 passos. Tirar a habilitação, já tô tirando. É. Vim me mudar pro Guarujá, quem sabe próximo ano. E vai comprar depois lá. comprar o jet ski. Não, jet ski. Vamos começar pelo jet ski, né? Gente, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Tony que veio Gratidão. importado. Tipo isso. Bruna também separou um espaço na agenda pra gente estar aqui. Olha o nível da Bruna. A Bruna parou a agenda dela pra gravar conteúdo. Você Vai viu? ser. Olha o nível da... A Bruna é outra Bruna. A Bruna de um ano atrás é outra Bruna que tá aqui Vamos hoje. aprendendo, tipo né? isso. E, gente, obrigada mais uma vez aí pela atenção. Em breve teremos o episódio completo e em seguida os cortes estratégicos. Boa. Gente, obrigada. Beijo. Obrigado, até pessoal. o próximo episódio. Fiquem com Valeu. Deus. Tchau, tchau.